E nos próximos capítulos da novela Renascer, Egídio, ao saber que José Inocêncio voltou de sua viagem, o filhote de Pica-Pau irá preparar uma tocaia contra o fazendeiro. Inácia terá uma visão e tentará alertar o patrão, mas José Inocêncio, sem dar ouvido à governanta, cairá na tocaia do coronel Egídio. Maria Santa aparecerá para João Pedro e o ajudará a salvar o seu pai. João Pedro, ao ver a mãe, pergunta: "Mãe, é a senhora?" Santinha se aproxima do filho e responde: "Sou eu sim, meu filho. Eu vim aqui para te alertar de algo de horrível que está prestes a acontecer." Maria Santa mostrará ao filho algo enterrado nas terras do coronel Egídio, e João Pedro promete à mãe: "A senhora não se preocupe, que eu vou fazer o Egídio pagar por isso." Um dos maiores segredos da novela será revelado, e algo surpreendente acontecerá com José Inocêncio, que deixará a todos em choque. Isso tudo poderá acontecer quando Egídio for até uma casa abandonada e sozinho fala consigo mesmo: "Quando é que aquele ali vai chegar? Quanto tempo a mais ele vai me fazer esperar?" É então que naquele instante, alguns carros chegam em frente à casa onde o coronel Egídio estava, e vários homens descem de suas motos e carros. O filhote Pica-Pau, ao ver, ele sorri e diz a si mesmo: "Finalmente eles chegaram, e dessa vez eu tenho certeza que José Inocêncio não escapa." E naquele momento, Tibério entra na casa e, ao ver o coronel, pergunta: "O senhor que é o coronel Egídio?" O filhote Pica-Pau confirma e responde: "Sou eu sim, e você deve de ser o Tibério, não é isso mesmo?" O jagunço diz que sim e fala: "Eu vim aqui com os meus homens, agora me diga do que se trata o trabalho que você quer que eu faça. Melhor, quem é a pessoa que você quer que eu dê cabo?" Egídio sorri e, encarando o jagunço, avisa: "Eu quero que você se livre de uma praga, e o seu nome é José Inocêncio." Tibério, ao se aproximar do filhote de Pica-Pau, diz: "Pois o senhor pode deixar, que hoje mesmo eu vou dar um jeito nele, e garanto que você nunca mais vai precisar se preocupar com ele." O coronel, ao escutar, encara o capanga e alerta: "Mas preste bastante atenção. Eu não quero que você acabe com ele. Eu mesmo quero fazer isso. Eu só quero que você traga ele aqui, para essa casa." O jagunço olha para o patrão e avisa: "Isso não vai ser um problema. Amanhã mesmo eu vou buscar ele e trago ele para cá, custe o que custar." O coronel, no entanto, fala: "Mas se lembre que ninguém pode desconfiar que eu estou por trás disso tudo. Você entendeu?" Tibério diz para Egídio não se preocupar, que ele sabe muito bem o que faz, e garante que ninguém irá descobrir que o coronel é o mandante. E quando o capanga estava prestes a sair, Egídio o chama e diz: "Tem mais uma coisa. É provável que quando você for pegar esse infeliz, alguém queira se meter no meio." O jagunço, sem pensar duas vezes, responde: "Se isso acontecer, você não se preocupe, que eu sei muito bem como resolver." O coronel pensa um pouco e diz: "Eu sei muito bem disso, mas você só preste muita atenção para não fazer nada contra minha filha, que muito provavelmente vai estar lá na casa desse infeliz também." O jagunço encara o patrão e avisa: "Você fez bem em avisar, mas não se preocupe que eu vou falar para todos e vamos tomar cuidado para que não aconteça nada com ela." O filhote de Pica-Pau se aproxima ainda mais de Tibério e fala: "Muito bem, mas quanto ao resto daquelas pragas, vocês podem fazer o que bem quiserem, até porque quanto menos inocência tiver nessa terra,
melhor vai ser, entendeu? O capanga, sem pensar 2 vezes, responde: eu entendi e pode ficar tranquilo que eu vou me lembrar disso. E logo após falar isso, Tibério sai junto de seus homens. E Egídio, sozinho, fala consigo mesmo: amanhã eu vou ter a tua vida nas minhas mãos, José Inocêncio, e vou fazer você pagar por todas as afrontas que você me fez. Já na manhã seguinte, na fazenda de José Inocêncio, o fazendeiro, ao se aproximar de Inácia, ele vê a governanta preocupada e pergunta: aconteceu alguma coisa, Inácia? Por que você tá assim tão aflita? Inácia encara o patrão e avisa: é porque eu tive um sonho muito ruim e tô sentindo, desde quando me acordei, essa sensação que algo está prestes a acontecer. José Inocêncio tenta acalmar a empregada e diz: você não deve ficar assim, Inácia. Afinal de contas, foi só um sonho. No entanto, a governanta alerta: eu avisei ao senhor para não voltar, e agora que o senhor está aqui, eu tô achando que o teu momento está chegando, Inocêncio. O fazendeiro pede para Inácia não repetir uma coisa dessa novamente e sai furioso. Já João Pedro, ao ver o pai saindo com raiva, ele se aproxima da empregada e pergunta: mas o que foi que aconteceu com o pai, Inácia, para ter feito ele sair com toda essa raiva? Inácia encara o rapaz e avisa: não foi nada, João Pedro. Eu só alertei o teu pai, hein? Mas ele não quis me dar ouvido. O filho de Maria Santa, curioso, pergunta: isso tem a ver com o que você tinha me dito antes? Que o pai, quando voltasse pra cá, ele ia se juntar com a manhã? A governanta confirma e pede: você tem que convencer o teu pai de ir-se embora daqui o mais rápido possível, senão eu temo que possa acontecer com ele. João Pedro, ao escutar, diz que tentará falar com seu pai, mas já adianta que muito provavelmente ele não o escutará, já que tem a cabeça muito dura. Enquanto isso, na fazenda do Coronel Egídio, Eliana, ao ver a felicidade do filhote de Pica-Pau, ela estranha e pergunta: mas por que de toda essa felicidade? Será que eu posso saber? Egídio se aproxima da viúva de Venâncio, a encara e fala: digamos apenas que eu tô sentindo que algo de muito bom está prestes a acontecer. Eliana, ao escutar, fica desconfiada. E enquanto isso, na fazenda de José Inocêncio, o fazendeiro, ao voltar para casa, ele dá de cara com o filho. E João Pedro, se aproximando do pai, fala: nós dois precisamos conversar, e tem que ser agora. José Inocêncio estranha e pergunta do que se trata essa conversa. E o filho de Maria Santa avisa: é sobre o senhor ficar aqui. Eu acho melhor o senhor voltar pro Espírito Santo para ficar com a Aurora. Vai ser melhor pro senhor. O fazendeiro, sem entender, pergunta: mas que conversa é essa, João? Ou se por acaso tá me expulsando da minha própria casa? É isso mesmo? João Pedro, sem pensar 2 vezes, diz que não e explica dizendo: acontece que eu falei com a Inácia e eu devo admitir que tenho medo do que possa acontecer se o senhor continuar aqui. Inocêncio, ao escutar, respira fundo e responde: não vai me dizer que você tá acreditando nas coisas de Inácia? O filho de Maria Santa pensa um pouco e avisa: me estranha o senhor falar desse modo. O senhor, mais que ninguém, devia de dar mais valor ao que Inácia fala. O fazendeiro, sem pensar 2 vezes, responde: não me entenda mal, João. Eu não tô dizendo que o que a Inácia está falando seja mentira, mas eu não posso viver a minha vida com medo das visões dela, não é mesmo?
João Pedro, ainda mais preocupado, diz: se o senhor está disposto a correr esse risco, eu não tô. E acho melhor o senhor fazer como a Inácia falou, antes que seja tarde demais. Inocêncio fica pensativo e naquele instante, alguns carros e motos chegam em frente à casa do fazendeiro. E Inácia, ao sair para fora, ela dá de cara com o capanga de Egídio. E olhando para Tibério, a governanta pergunta: eu posso saber quem são vocês e o que vocês todos vieram fazer aqui? O jagunço encara a empregada e avisa: eu vim aqui para conversar com o seu José Inocêncio. A senhora pode me fazer o favor de chamar ele? Inácia, sentindo que tinha alguma coisa de muito estranha naquela situação, ela tenta mentir e fala: pois eu sinto muito, mas o seu José Inocêncio não está aqui. Ele teve de viajar, mas vocês podem deixar o recado que eu passo para ele. Tibério mostra sua arma e fala: não adianta mentir, eu sei muito bem que ele tá aí dentro, e se você não quiser que eu use a força, é melhor você mandar ele vir aqui fora para conversar comigo. Inácia, assustada, entra sem responder nada, e João Pedro e José Inocêncio, ao ver a empregada apavorada, o filho de Maria Santa, pergunta: o que foi que aconteceu, Inácia? Por que você tá tão pálida assim? A governanta, olhando para Inocêncio, avisa: eu acho que o pior está para acontecer, e infelizmente não tem mais nada que nós possamos fazer. O fazendeiro, se aproximando de Inácia, fala: mas do que você está falando? Me diga, o que foi que aconteceu? E naquele instante, Bento chega na sala e, olhando para todos, pergunta: mas quem são aquele pessoal lá fora? E o que eles querem aqui a uma hora dessas? José Inocêncio, sem saber do perigo que lhe espera, ele decide ir até lá fora. Mas antes que ele pudesse sair, Inácia grita e implora para que ele não faça isso. João Pedro estranha a atitude da governanta e pergunta: mas o que foi que aconteceu, Inácia? Por que pai não pode sair? Inácia encara todos e avisa: aqueles homens estão armados e vieram aqui buscar o seu Inocêncio, assim como no meu sonho. Bento, ao escutar, arregala os olhos e fala: pois se é isso mesmo, nós temos que chamar a polícia. José Inocêncio pensa um pouco e diz: a polícia nunca que vai chegar aqui a tempo. É melhor que eu saia e resolva essa situação de uma vez. João Pedro e Bento avisam que irão junto com o pai, mas o fazendeiro fala: eu quero que vocês dois fiquem aqui e não façam nenhuma besteira. Vocês entenderam? Bento avisa que não irá deixar o pai sair sozinho e diz: nós podemos usar as armas que temos aqui em casa para nos defender, pai. José Inocêncio pensa bem antes de responder e alerta: aqueles homens lá fora são profissionais e são muito mais do que nós, e estão em muitos. Não tem nada que nós possamos fazer. E após falar isso, ele sai sozinho. Bento tenta seguir o pai, mas Inácia se coloca na frente e impede o jovem de sair. Já João Pedro vai até o escritório e, ao se aproximar da mesa do pai, ele abre a gaveta e pega algo. E sem perder tempo, ele corre para fora. Enquanto isso, José Inocêncio, ao chegar do lado de fora, ele encara o capanga Tibério e pergunta: o que você quer comigo? Me diga. O jagunço se aproxima um pouco do fazendeiro e fala: eu não quero nada, mas tem uma pessoa que gostaria de conversar com o senhor. E se não for um problema, eu gostaria que você me acompanhasse. O fazendeiro pensa um pouco e fala: e o que irá acontecer
Se eu recusar, será que eu posso saber? Tibério, sem pensar duas vezes, responde: se o senhor se negar, eu vou ter que usar a força. E se você quer bem a quem tá dentro dessa casa, eu acho melhor você vir com nós sem reclamar. E naquele instante, João Pedro sai e, apontando a sua arma para Tibério, ele avisa: o pai não vai para canto nenhum. E eu acho melhor você entrar no seu carro e se picar daqui. José Inocêncio, ao ver o filho, fica preocupado e Tibério, sem hesitar, ele dá ordem aos seus homens de apontarem suas armas para o rapaz. E quando todos estavam prestes a atirar em João Pedro, Sandra aparece e se coloca na frente do seu amado. Tibério, ao ver a moça, imediatamente ele manda todos os seus capangas abaixarem as suas armas e diz: eu vou te dar uma chance, José Inocêncio. E se você não quiser que as coisas aqui comecem a ficar feias, é melhor você pedir àquele moleque para se acalmar e você parar de me fazer perder tempo e vir comigo de uma vez. O fazendeiro faz como o capanga pediu e, depois de ter conseguido convencer João Pedro a abaixar a sua arma, ele se entrega e vai junto do jagunço. E após José Inocêncio entrar no carro, todos, sem perder tempo, se apressam e se picam dali. João Pedro fica revoltado e entra na casa. E ao chegar do lado de dentro, ele vê José Bento com uma arma na mão e pergunta: o que você tem intenção de fazer, Bento? José Bento, sem pensar duas vezes, avisa: eu vou buscar o pai e trazer ele de volta para cá. Inácia pede para ele deixar de loucura e, olhando para João Pedro, fala: faça alguma coisa, João Pedro. Coloque um pouco de juízo na cabeça do teu irmão. No entanto, João diz: eu vou te ajudar, Bento. Nós vamos trazer o pai de volta para cá. Inácia fica mais aflita ainda e fala: mas como vocês pretendem fazer uma coisa dessa se vocês nem mesmo sabem para onde levar o pai de vocês? Sandra, naquele momento, avisa: eu acho que sei quem fez tudo isso e sei para onde levaram o José Inocêncio. Bento imediatamente pergunta: e quem foi, Sandra? Nos diga. Fale de uma vez onde o pai tá. A filha de Yolanda diz: aqueles capangas estavam dispostos a atirar em João Pedro, mas quando eu me coloquei na frente, eles desistiram. E isso só pode ser porque quem mandou eles deve ter sido meu pai. Eu tô certa disso. João Pedro, ao escutar, fala: agora que você falou, é verdade. Mas mesmo sabendo que foi aquele filhote de pica-pau que está por trás disso tudo, mesmo assim, como vamos descobrir para onde ele levou o pai? Sandra encara todos ali e avisa: acontece que eu sei exatamente para onde ele foi levado. Eles devem ter levado o José Inocêncio para a primeira casa do meu voinho de quando ele ainda era vivo e quando ele não tinha todas aquelas terras. Mas eu só vou contar aonde elas ficam se vocês me prometerem que vão esperar pela polícia. João Pedro e Bento se acalma e Inácia diz: pois vocês não se preocupem que eu já tinha ligado para a polícia e acho melhor, Sandra, você esperar para falar onde é esse lugar apenas quando o delegado chegar aqui. Caso contrário, é capaz desses dois tentarem ir sozinhos. Sandra concorda com a empregada. E não muito tempo depois, o delegado Nócia chega e, ao ver a todos, pergunta o que estava acontecendo. João Pedro explica tudo e Sandra fala para o delegado onde fica o local para onde eles provavelmente levaram José Inocêncio. O delegado, ao escutar, avisa: os meus homens vão para lá agora mesmo. João Pedro e Bento insistem e dizem que os dois querem ir também. O delegado pensa um pouco e, vendo que seria inútil tentar convencer os dois de ficarem, ele concorda, mas avisa:
Vocês dois podem vir, mas fiquem observando tudo de longe e principalmente não se afastem do policial Matias. Eles todos se apressam e vão até o cativeiro, onde José Inocêncio foi colocado. Enquanto isso, José Inocêncio, após ter sido amarrado em uma cadeira, Egídio entra na casa e fala: "Finalmente eu tenho você nas minhas mãos, Inocêncio." Inocêncio, ao ver que tudo aquilo tinha sido armado pelo filhote de Pica-Pau, ele fica furioso e fala: "Eu devia de imaginar que você estava por trás disso tudo, mas você não vai se livrar dessa." Egídio ri e pergunta: "E eu posso saber o que você tem intenção de fazer na situação que você se encontra?" Já do lado de fora, os policiais se aproximam a pé para que nenhum dos capangas percebam nada. É então que o delegado Nócia vai para um lado e o policial Matias vai pelo outro, junto de Bento e João Pedro. E ao se aproximar ainda mais, um dos capangas que estava na vigia vê os policiais e começa a atirar. Matias responde à altura e começa então um tiroteio. Egídio, do lado de dentro da casa, ao escutar, se assusta, e Tibério, ao entrar, alerta: "A polícia chegou. Se eu fosse o senhor, me picava daqui antes que fosse tarde demais." José Inocêncio ri e fala: "Parece que esse vai ser o teu fim, coronel." O filhote, sem alternativa, sai pelos fundos e João Pedro, ao ver o filhote de Pica-Pau tentando fugir, ele, sem avisar a ninguém, decide ir sozinho atrás do coronel. Enquanto isso, os capangas de Egídio começam a cair, um após o outro, e o policial Matias, junto do delegado Nócia, conseguem prender todos os capangas, inclusive o capanga Tibério. Mas eles todos se recusam a confessar quem foi o mandante daquilo tudo, e negam dizendo que não foi o coronel Egídio. José Inocêncio, depois de ser solto, se aproxima do delegado e avisa: "Quem fez isso tudo foi sim aquele filhote de Pica-Pau." No entanto, o delegado fala: "Mas infelizmente, sem uma prisão em flagrante e se nenhum desses capangas que nós prendemos aqui abrir a boca, será muito difícil provar alguma coisa contra o coronel Egídio." Enquanto isso, Egídio, já longe, ele fala consigo mesmo: "Dessa vez foi por pouco. Eu quase acabo com José Inocêncio de uma vez, mas da próxima ele não me escapa." E naquele momento, João Pedro aparece na frente do coronel, apontando a sua arma. E Egídio, ao ver o rapaz, fala: "Calma, João Pedro, o que você quer apontando essa coisa pra mim?" O filho de Maria Santa responde: "Eu vou fazer você pagar dessa vez. Eu não vou deixar que você saia impune dessa." E quando o rapaz estava prestes a apertar o gatilho, ele olha para trás do coronel e vê o espírito de Maria Santa e hesita. O filhote de Pica-Pau, ao ver João Pedro olhando fixamente para trás, ele também olha, mas não vê ninguém. Maria Santa, se aproximando do filho, fala: "Abaixa essa arma, meu filho. Você não é um assassino." João Pedro olha para a mãe e diz: "Mas eu não posso deixar esse infeliz sair impune dessa." Já Egídio, ao ver o rapaz falando sozinho, fica sem entender nada. E Maria Santa, se aproximando ainda mais do filho, avisa: "Fui eu que trouxe o Egídio até aqui. Isso porque aqui, nesse lugar, tem algo escondido, e dentro tem um dos maiores segredos dele." João Pedro, ao escutar, pergunta: "O que a senhora quer dizer com isso? O que é que tem escondido aqui?" Santinha aponta para um canto e diz: "Está tudo enterrado ali. Toda a resposta que você precisa." João Pedro, ao se aproximar do canto onde a sua mãe apontou, ele olha para sua mãe novamente, mas ela já tinha desaparecido. Já Egídio, ao ver o rapaz se afastando,
ele olha bem para os lados e fala consigo mesmo: mas esse lugar, eu não acredito. O que foi que eu vim fazer justo aqui? João Pedro se abaixa e começa a cavar com as mãos. E Egídio fica mais desesperado ainda e grita: o que você tá fazendo, seu moleque? Pare! É então que João Pedro pega uma caixa e, olhando para ela, ele diz a si mesmo: a minha mãe me salvou. Se eu tivesse dado cabo daquele infeliz, eu nunca que ia poder olhar na cara de Sandra novamente. Já o filhote de Pica-Pau, ao ver o rapaz com a caixa nas mãos, pergunta: o que você tem intenção de fazer com isso? Me diga. O filho de Maria Santa o encara e avisa: entrega tudo isso para a polícia, porque seja lá o que tiver aqui dentro, alguma coisa me diz que é algo de muito comprometedor contra você, não é mesmo? Egídio implora para que ele não faça isso e fala: se você entregar isso para a polícia, eu vou perder todas as minhas terras e a Sandra também vai ser afetada com isso. É isso que você quer? João Pedro diz não se importar com isso e, sem pensar duas vezes, o filho de José Inocêncio entrega a caixa para o delegado. E após o delegado Nócia analisar todos os documentos que tinham ali, ele vai até a casa de João Pedro e fala a todos: os documentos que o seu João Pedro tinha me entregado se trata de todas as escrituras daquelas terras de Egídio, e parece que a maior parte daquelas terras não estão no nome dele. José Inocêncio pergunta como aquilo era possível, e o delegado explica: ele deve de ter pagado alguém para roubar aquelas escrituras do cartório e ter falsificado outras no nome dele, e provavelmente ele guardou todas para caso um dia ele precisasse. Todos ali, ao escutar, ficam chocados, e o delegado fala que já mandou prender o coronel Egídio. Agora deixe o teu like se vocês acham que Egídio mereceu o seu castigo. E me conte nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todos os dias os novos vídeos da novela Renascer.